Nossa viagem começa em La Paz, a sede do governo boliviano e uma das cidades mais altas do planeta. Dependendo da região em que você está, a altitude passa facilmente dos 4.000 metros. Este é o Airbnb onde eu acabei alugando. Bolívia é um país onde você consegue ter alocação com espaços amplos e muito mais baratos do que muitos outros destinos turísticos que você vai ver pelo mundo. Aqui na Bolívia, com essa altitude, até subir uma escada pode deixar quem acabou de chegar completamente sem fôlego. Ela foi construída dentro de um enorme vale cercado pelas montanhas dos Andes, como a gente vai ver em algumas imagens pela frente. E quanto mais alto você olha, mais casas parecem surgir, formando ali um cenário praticamente infinito. Aí a gente faz uma breve caminhada pelo centro da cidade, mostrando algumas das principais arquiteturas. No coração da cidade existe um dos lugares mais curiosos da Bolívia, o Mercado das Bruxas, Mercado das Brujas. Aqui você encontra ervas medicinais, incensos, amuletos, esculturas religiosas e objetos ligados às antigas tradições andinas. O que mais chama a atenção são os fetos, como vocês viram ali nas imagens, de lhama mumificadas. Eles ainda são utilizados por muitas famílias como oferenda à Pachamama, a Mãe Terra, antes da construção de uma casa, em um ritual que busca proteção e prosperidade. Eu, por essas caminhadas no meio do Mercado das Brujas, encontrei uma cerveja de coca, que inicialmente parecia muito clara e suave, mas foi surpreendentemente deliciosa. Depois de ficar ligadão com a cerveja de coca, brincadeira. Mas ali chegamos nos teleféricos da cidade. Talvez a maior surpresa de La Paz esteja acima das ruas. A cidade possui o maior sistema de teleféricos urbanos do planeta. São dezenas de quilômetros de linhas conectando bairros inteiros. Enquanto em muitos lugares o teleférico é apenas uma atração turística, aqui ele faz parte da rotina de milhares de pessoas. E a vista é simplesmente espetacular. Lá do alto fica fácil entender o tamanho da cidade. Um verdadeiro mar de construções de tijolos aparentes que cobre praticamente todas as montanhas ao redor. E se você reparar bem, as casas parecem nunca estar terminadas. Isso acontece porque muitas famílias constroem novos andares conforme melhoram de condição financeira. Além disso, por muitos anos existiu um incentivo tributário para imóveis considerados em construção, o que ajudou a criar esse visual tão característico na região. Aliás, se você gosta de descobrir lugares pouco explorados como esse, já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana tem vídeos novos mostrando destinos incríveis ao redor do mundo, sempre compartilhando curiosidades, dicas e experiências reais de viagem. A gente fez uma breve passada ali no cemitério de trens, depois de cruzar boa parte da Bolívia. Locomotivas gigantes que ficaram abandonadas depois do declínio da mineração do século XX, hoje elas se transformaram em uma espécie de museu a céu aberto ali na região. Esse era o trajeto para chegar num dos destinos mais impressionantes. Aí vocês veem um pouco da produção de sal ali existente na época, o guia mostrando um pouquinho do funcionamento, e esse é o maior salar do mundo. Chegamos então no salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. São mais de 10 mil quilômetros quadrados completamente cobertos por uma grossa camada de sal. Há milhões de anos, toda essa região era ocupada por um enorme lago pré-histórico. Quando ele secou, deixou para trás essa paisagem surreal
Dirigir por aqui é uma experiência difícil de explicar, somente com guia, porque senão você se perde realmente nessa região. Em muitos momentos, você fica completamente sem referência de distância, parece que estamos dirigindo até o horizonte. Observem enquanto a gente dirige pelo deserto de Uyuni, como é bonito esse efeito do deserto de sal, dando esse formato hexagonal do próprio sal sobre toda essa estrutura seca. É muito, muito, muito bonito andar sobre essa região. No meio desse imenso mar branco existe um verdadeiro oásis que é o nosso próximo destino. O nome desse lugar espetacular, ele é chamado de a Ilha de Incauaci. Antes, a gente fez uma breve paradinha para almoçar no meio desse deserto. Que experiência sensacional! A comida era super simples, preparada pelos próprios guias, mas que com esse cenário por trás parecia cena de um filme, assim. Não tenho nem palavras para explicar a sensação de poder estar almoçando nesse lugar tão inóspito do nosso planeta. Finalizado o almoço, a gente fez uma pausa para fotos, algumas imagens muito bonitas. Todos os turistas ali do grupo acabaram participando e tirando algumas fotos espetaculares. No final, ficaram as fotos mais lindas, onde tem a imagem espelhada do céu sobre a fina película de água que tem no deserto de Uyuni. E aí está então a ilha de Incauaci, formada por antigas rochas vulcânicas. Ela abriga centenas de cactos gigantes. Alguns ultrapassam 10 metros de altura e tem mais de 1000 anos de idade. Olha eu do lado desse cacto. É surpreendente. É impressionante pensar que tudo isso já esteve completamente submerso. Apesar de aparecer completamente plano, o salar de Uyuni tem uma pequena inclinação de apenas alguns metros ao longo de mais de 100 quilômetros. Essa superfície é tão uniforme que a NASA já utilizou imagens do salar para calibrar satélites em órbita. É impressionante pensar que um lugar tão remoto acabou se tornando uma referência para exploração espacial. E escondido sob uma imensa camada de sal está outro tesouro, uma das maiores reservas de lítio do planeta. Um mineral fundamental para as baterias de celular, computadores e carros elétricos. Um lugar que impressiona não apenas pela beleza, mas também pela importância para a ciência e para o futuro da tecnologia. Mas, finalizando essa caminhada aí pela ilha de Incauaci, a gente vai começar a tomar um rumo para o nosso último destino dentro do salar de Uyuni. Regressando, a gente vai ir em direção primeiro a um hotel construído de sal. Todas as paredes eram construídas em blocos de sal, as camas, os móveis, tudo muito incrível. E a Bolívia foi palco do Dakar, né, de um dos ralis. E aí existe um momento que o Uyuni fica ainda mais mágico. Durante as épocas de chuva, uma fina camada de água cobre parte do salar. O resultado é um dos fenômenos naturais mais bonitos do planeta. O chão simplesmente desaparece, o céu mistura com a terra e você tem a sensação de estar caminhando entre as nuvens. Foram fotos lindas demais que eu acabei tirando nesse lugar. Nossa viagem continua no extremo sul da Bolívia, mas antes foi feita uma pequena parada num vilarejo, num pequeno vilarejo na Bolívia, onde tem essa igreja antiga preservada ali nessa região. Mas o nosso destino é ir em direção à Laguna Verde, em meio às paisagens áridas do altiplano. Ela vai surgindo de uma maneira impressionante. A sua coloração ela muda ao longo dos dias graças aos minerais presentes na água e à ação do vento. Ao fundo, o imponente vulcão
Cabur completa um dos cenários mais bonitos de toda a viagem. Essa região faz parte da Reserva Nacional Eduardo Avaroa, uma das áreas de preservação mais importantes do país. Aqui a natureza parece desafiar qualquer lógica. Lagoas coloridas, vulcões, desertos e formações rochosas criam uma paisagem que mais parece outro planeta. E, depois de dias explorando paisagens que eu jamais vou esquecer, chega a hora de deixar a Bolívia para trás. Um país intenso, cheio de contrastes, de tradições preservadas há séculos e de cenários que parecem saídos de outro mundo. Se existe uma lição que essa viagem deixa, é que alguns dos destinos mais incríveis da nossa América do Sul ainda são justamente aqueles que recebem menos atenção. E essa aventura está longe de acabar. No próximo episódio, seguimos viagem rumo a um novo país, novas histórias e novas paisagens. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para fazer parte dessa jornada. Eu te encontro no próximo destino. We've been waiting for so long.